Boa tarde, pessoal do Instagram. Estamos entrando ao vivo para iniciarmos nosso encontro habitual de todo sábado às 14 horas. Estamos aguardando um minutinho, o pessoal chegando. Boa tarde, Isa, sempre pontualmente. Gorete, boa tarde. Estamos todas aqui ansiosas para conversarmos sobre aquilo que mais gostamos. Perine também entrou, seja bem-vinda. Hoje é dia 29 de abril de 2023. Esse mês de abril voou muito rápido, não? Começou outro dia e já está acabando. E eu quero dizer que todas são muito bem-vindas a mais uma live, O Mundo Encantado do Mosaico Moderno. Eu me apaixonei pelo mosaico quando eu estava procurando algo que preenchesse os meus dias, algo que eu pudesse desenvolver novas habilidades e que principalmente falassem com o meu coração, algo que eu admirasse de verdade. Essa foi a minha busca. E eu encontrei tudo isso no Mosaico Moderno. E agora, a minha missão é replicar tudo que eu aprendi com as técnicas do Mosaico Moderno, tudo que transformou a minha vida e assim, transmitindo esses conhecimentos, eu vou conseguir ensinar as mulheres a se reinventarem, fazendo peças lindas e originais de mosaico moderno, mesmo começando do zero. Deixa eu tomar uma aguinha. E hoje já começamos mal, com a minha voz falhando. E o tema que eu escolhi para a nossa live de hoje é hobby terapia. Eu recebo assim vários testemunhos, depoimentos de como o mosaico moderno tem funcionado como um hobby terapia para as mulheres de todo o Brasil, principalmente aquelas que eu tenho mais contato, que são as minhas alunas, e é muito gratificante ouvir o que elas dizem. Por isso eu resolvi compartilhar aqui algumas postagens que elas fizeram com os seus depoimentos, para talvez você se identificar com algumas dessas mulheres, como por exemplo a Cecília Pita. Ela disse o seguinte, eu vou dar uma lida para ser fiel ao testemunho delas. A Cecília Pita diz o seguinte: eu sinto ao término de cada trabalho concluído, uma enorme alegria, uma alegria interior mesmo, uma vontade de comemorar, vibrar. E quando vem um elogio, é como os aplausos, a apoteose do final de uma apresentação de dança. Então veja como ela se sente quando ela conclui um trabalho e ela mesma fica perplexa olhando para a beleza do mosaico moderno. A Maria Lúcia Bonifácio Nunes disse o seguinte: ela sente uma grande alegria interior, uma baita satisfação. Então você percebe que é a segunda que está falando de alguma coisa que vem de dentro da pessoa, alegria interior. A mesma frase dita pela Cecília saiu das palavras da Maria Lúcia. A Ana Alzira já disse o seguinte, a Ana Alzira é lá do Maranhão: eu sinto uma alegria muito grande e orgulho de mim por ter conseguido. Eu fico admirada, sorrindo interiormente. Dou uma voltinha e já estou lá novamente para admirar. Terceira aluna que disse que é um sorriso interior, ela sente o coração dela vibrando. Isso que eu entendo por uma alegria interior, é uma coisa que
não depende do externo, é uma coisa que ela se sente mesmo, porque ela está olhando e admirando aquilo que ela mesma fez. Então o trabalho é bonito, mas ele fica ainda mais encantador a hora que você vê que eram apenas pastilhas e azulejos e agora se transformou numa peça lindíssima que está sendo elogiada. Outro testemunho é da Rosa Maria Parolo. Ela disse o seguinte, que é uma explosão interna de bons sentimentos. Surpresa, satisfação, alegria, autoestima em alta e desejo de continuar. E a vontade enorme de dividir tudo isso com alguém. Então a Rosa conseguiu sintetizar de uma forma bem simples que essa alegria é tão grande, transborda de uma tal forma que nós temos sim a necessidade de compartilhar, de dividir, que é isso que eu venho fazendo com vocês, trazendo essa minha experiência e a das minhas alunas para vocês perceberem o quão contagiante que é para nós mulheres maduras fazermos e sermos elogiadas pelos nossos trabalhos, principalmente esse mosaico moderno que poucas pessoas conhecem. Então sempre vem aquele efeito uau. Então isso é muito gratificante ver que não apenas eu estou conseguindo fazer essas peças, as minhas alunas também estão fazendo e dividindo essa alegria com as pessoas à sua volta. A Thelma Sueli Fioriti, ela disse o seguinte: eu me sinto plena, satisfeita de ter conseguido, feliz e já quero mostrar para as pessoas, fotografo e já mando para todo mundo. Como disse a colega, dá vontade de falar para todo mundo, vem também fazer mosaico moderno. Você vai sair dessa tristeza, dessa depressão. Afinal, tem muitas pessoas que estão assim, né? Deprimidas, tristes, sem uma motivação para viver. Então, quando a gente, como a Thelma disse, quando ela percebe que algo tem esse poder transformador de mudar o nosso estado de espírito de tristeza, de solidão para uma coisa bonita, que nos dê prazer e que atraia as pessoas à nossa volta, porque quando nós estamos bem, as pessoas chegam, é uma coisa assim natural. Se nós estamos bem, é natural que as pessoas queiram estar à nossa volta para receber um pouquinho dessa energia positiva que nós vamos construindo ao longo de um trabalho de mosaico moderno. As minhas alunas entraram agora, a Cecília, a Rosa, eu já falei no nome de vocês da live, vocês perderam, depois vocês assistem o comecinho da live, porque eu trouxe alguns testemunhos de vocês nessa live, nesse início da live. Então, vocês percebem que são muitas mulheres que estão se reinventando, se sentindo mais felizes, fazendo uma coisa por prazer. Eu digo sempre, escolha um artesanato que te dê prazer. No nosso caso é o mosaico moderno, que nos dá muito prazer. E antes de continuar nesse assunto de hoje, eu vou pedir para vocês colocarem o dedinho aí no coração, deixarem o seu like para o Instagram avisar que nós já estamos ao vivo. Eu já estou passando bastante conteúdo para vocês, então se vocês deixarem um like, dedinho no coração, isso agiliza o algoritmo do Instagram e ele acorda e começa a avisar os nossos seguidores que nós já estamos ao vivo. Então, obrigada pelos likes. E eu, além de todos esses depoimentos que eu mencionei agora no início da live, eu me lembrei do que da minha aluna Maria Isabel,
um dos seus primeiros trabalhos de mosaico moderno, ela revestiu um espelho. E quando ficou pronta, ela olhou assim para o espelho e falou: é uma brincadeira de criança, porque ela fez uma moldura do espelho com pastilhas bem coloridas, bem alegre, para deixar na casa da praia. Então ela chamou de brincadeira de criança. Então revestir espelhos é assim uma excelente forma de iniciar nesse hobby terapia. É uma coisa simples, todo mundo tem um espelho, uma moldura em casa. Então você pode até pegar algumas pastilhas que sobraram, que ganharam e começar essa aventura do mosaico moderno, repaginando, por exemplo, uma moldura da sua casa de espelho. Ou você pode comprar um espelhinho simples, ou mesmo pegar um espelho e colar numa base de MDF. Por exemplo, esse daqui, ó, é um espelhinho que eu fiz até numa live. Para deixar, aqui é uma base de MDF, eu cortei um espelho retangular e revesti com tiras de azulejo, a borda de um azulejo, e eu deixo aqui no meu ateliê. Então vocês percebem, ó, tem uns ganchinhos aqui, porque eu não tinha nenhum, eu tinha um espelhinho pequenininho só, eu falei, antes da live é sempre bom dar um retoque no batom, como diz a minha amiga Rosa, batom é vida, mosaico também, e eu tenho agora esse espelhinho que eu fiz rapidinho e combina com o ambiente do meu ateliê. O que é? É um MDF. Isso, outro dia me perguntaram o que é um MDF. MDF, pô, esse daqui ele é meio esverdeado porque eu ganho de um marceneiro e ele usa esse MDF aqui que tem um produto mais resistente à umidade. Mas MDF também pode ser aqueles da cor crua mesmo. Então, um pedaço de MDF você pode colocar um espelho, dependendo do tamanho do espelho, você vai fazendo as molduras variadas, que também pode ser um excelente presente para o Dia das Mães que estão chegando aí. E você pode fazer um trabalho mais elaborado, é lógico, quando você já estiver aprendendo a cortar direito, dominar os cortes de azulejos, você pode fazer um espelho como esse, olha. É um espelho em que eu fiz todo com flores margaridas nos tons de rosa e vermelho. Eu não misturei cores, eu fiz várias tonalidades de uma mesma cor. Então aqui é um exemplo de um espelho redondo com uma moldura. Também é uma base que você pode comprar, uma base redonda, colar o espelho na base e trabalhar aqui na moldura. Então esse daqui é um pouco mais elaborado. E aqui entre as flores eu colei espelhinhos também, caquinhos de espelhinhos, triangulinhos de espelhinhos. E olha como fica bonito o seu ambiente, é um ambiente que combinar com vermelho. E para dar o destaque, eu usei rejunte preto, fiz esse contorno com pastilhas pretas. E é uma ideia simples, barata, para você iniciar no mosaico. Você começa assim com pastilhas simples e depois pode ir evoluindo. Qual cola posso usar para colar o espelho no MDF? É a mesma cola branca? Sim, Ondina. A regra de cola é muito simples. O que é? Um minutinho só, deixa eu pegar aqui um negócio. Qualquer coisa que você for colar no MDF, qualquer coisa, você vai usar a cola branca à base de água. Por quê? Porque o que define a cola ser usada é sempre a base e não o que vai ser colado, ok? Então, você pode usar sim a cola branca à base de água. Então, essa semana que vai começar, eu vou fazer um projetinho que eu vou mostrando para vocês ao longo do tempo, onde também vai ser um espelho,
do estilo desse que a gente fez, só que agora eu tô colocando o espelho aqui embaixo. Acabei de olhar que eu coloquei um pouco torto, vou ter que tirar e centralizar melhor, mas tudo bem, tá começando. Então aqui é um espelho também diferente desse que eu acabei de mostrar, aonde nós vamos trabalhar aqui e aqui vai ser o espelho. Então aguardem, esse será o projeto dessa semana, vocês poderão me acompanhar. Não vou contar o que eu vou colocar aqui, certo? Então esse também é um projetinho de moldura de espelho, que é o tema que eu tô falando, que é para, se você quer começar num hobby, uma ideia de fazer coisas simples, é exatamente fazer molduras de espelhos, espelhos que você já tem, ou que você possa fazer colando o espelho num MDF. E nós temos muito prazer quando nós estamos fazendo o trabalho manual. E isso contribui muito para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque já foi comprovado que o artesanato apresenta grandes benefícios para a nossa saúde mental e cognitiva. E eu relacionei aqui 5 das principais vantagens de se praticar um mosaico moderno para o seu bem-estar, para você se sentir melhor com a vida e com você e com os seus relacionamentos. Então, eu vou falando sempre de mosaico, que é o que é nosso tema, mas artesanato em geral. Tudo isso que eu vou falar agora também se aplica para você que faz crochê, para você que faz pinturas em telas. Então, porque o artesanato melhora muito a concentração, porque quando nós estamos realizando um trabalho assim manual, nós estamos praticando o que nós chamamos de atenção plena. Nós estamos trabalhando e treinando a nossa concentração, e nós ficamos tão focadas nesse trabalho manual, nos detalhes que nós estamos fazendo, que nós nem percebemos que o WhatsApp está lá, plim, 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 porque nós estamos assim concentradas, né? Então, isso já digo para vocês, minhas alunas, que se por acaso às vezes eu demoro um pouco para responder alguma pergunta, alguma dúvida, é porque eu estou concentrada no meu trabalho manual, no meu mosaico moderno, ok? Então vocês me dão uma desculpinha. Então, atenção plena é isso, um nome mais chique é mindfulness. Então, mas nada mais é do que uma concentração de tal forma que você se absorva completamente naquele processo que você está envolvido. O mosaico moderno também reduz estresse, é o segundo benefício que eu vejo e já tenho testemunhado com as minhas alunas, porque foi comprovado que o trabalho artesanal atua na química do nosso cérebro, ao elevar os níveis de serotonina e dopamina. Então, quando nós estamos trabalhando com atividades manuais, esses hormônios começam a aumentar, a ser mais produzidos, e os hormônios de estresse reduz automaticamente. Então, isso contribui para a nossa saúde. Então, não pode se estressar com o mosaico. É uma coisa que tem que ser prazerosa, que tem que ser relaxante. Não ficou bom? Tira aquela pedrinha, coloca de novo. Então é assim que funciona o processo criativo, o processo de construção de um mosaico moderno. Um outro benefício que já foi comprovado é que eleva a sua autoestima. Isso é muito fácil de provar, né? O prazer de revestir um objeto ou criar uma peça de decoração, ao invés de ir e comprar um objeto pronto numa loja, é muito mais gostoso você fazer, olhar e
quando as pessoas veem e elogiam, quando recebe uma visita na sua casa e vê o seu trabalho, não demore a fazer aquele comentário. Fui eu que fiz. Porque assim você terá a oportunidade de comentar sobre o artesanato, mostrar para as pessoas o mosaico moderno. E isso, esses elogios vão fazer com que você fique cada vez mais confiante, mais acreditando no seu potencial que vai sendo desenvolvido a cada trabalho, a cada dedicação ao mosaico moderno. E também o mosaico moderno estimula muito a nossa criatividade. Muitas pessoas falam, eu não vou fazer mosaico porque eu não tenho criatividade, eu não sei o que fazer. Então, eu digo que o mosaico moderno, como toda arte, mas eu estou falando do mosaico moderno, toda arte é criativa, inventiva e transformadora, tá? Quando eu estou desenvolvendo um quadro em mosaico, o meu lado criativo é capaz de transformar uma xícara no vestido de uma mocinha, que foi o projeto dessa semana que acabou de ficar concluído. Quem me acompanhou, viu que eu fiz a roupinha dessa menina aqui com xícaras, olha. Então, isso é a criatividade que os materiais nos permite combinar peças. Então aqui a xícara, o chapeuzinho é o pires, a bolsinha da menina, até o sapatinho branco eu fiz com um pedacinho da xícara. Então isso é estimulado com a criatividade. E depois nós damos uma utilidade para a peça. Olha, eu coloquei, conversando com a Fernanda, quando ela estava vendo esse trabalho, a Fernanda que sugeriu isso. Mãe, isso combina muito para ficar no quarto de uma adolescente, ou mesmo no nosso quarto, para colocar as nossas correntinhas, as nossas bijuterias. Então, eu peguei, olha, e coloquei uns ganchinhos. Vou pôr uma coisa mais escura para vocês verem, ó. Então, tem aqui uns ganchinhos para pendurar o quê? Então, você deixa enfeitando, decorando um quarto, e bem útil para você deixar aquelas bijuterias que você gosta de usar fácil de acesso às mãos. Eu achei bem legal essa ideia da Fernanda e eu apliquei. Peguei um MDF um pouco mais grosso para poder colocar os ganchinhos nessa posição. Como ele era mais grosso, eu coloquei pastilhas aqui na lateral, ó, tá vendo? Então que ficou um acabamento bem bonito. Aqui, ó, entre cada uma das pastilhinhas eu coloquei o ganchinho e ficou um trabalho diferente, uma peça linda e original. E útil, porque vai decorar e vai ter uma funcionalidade prática para guardar essas bijuterias. Tem mais uma aqui que eu peguei. Então, você vem aqui, pendura, olha, vai ficar na parede. Então, essa é a prova de que a criatividade vai surgindo com naturalidade quando você aprende as técnicas do mosaico moderno e começa a aplicar essas técnicas. Surgem milhares de ideias, de coisas que nós podemos fazer aplicando as técnicas do mosaico moderno. Obrigada, Sônia. A Sônia está falando que adorou o fundo em espelho. Exatamente, eu colei a menina no espelho, então o espelho ficou o fundo. Também é uma técnica, é outro tipo de cola que você vai usar, porque a menina não está colada no MDF. O espelho eu colei no MDF e a menina eu colei no espelho. E um último benefício
que eu gostaria de comentar com vocês é que o artesanato nos auxilia muito nos momentos difíceis, tá? O que é um momento difícil? Porque, como eu já disse, o artesanato reduz o estresse e eleva a nossa autoestima. E o trabalho manual ajuda a passar por essas fases difíceis que todas passamos. Porque você, quando está envolvido, você tem uma conexão com você mesmo e você não vê o tempo passar. A prova disso foi nesses 2 anos, na época do Covid, teve um aumento muito grande no interesse das pessoas em trabalho manual. Então, se você fazer uma pesquisa no Google, você vai ver que houve, assim, durante esses 2 anos do Covid, muitas pessoas que nunca fizeram trabalhos manuais começaram a procurar essas atividades, porque não se podia sair de casa, não podia viajar, então tínhamos que ocupar o tempo e o artesanato supriu, nos ajudou muito nessa fase difícil que nós passamos com o Covid. Sem falar de perdas, né? Que as pessoas às vezes entram em depressão, ficam tristes quando perdem uma pessoa querida. E o artesanato ajuda a superar realmente essas fases. Porque quando você descobre um novo prazer na vida, isso daí vai tomando conta de uma tal forma que você deixa de lembrar que tem o vírus do Covid correndo lá fora, matando as pessoas. Graças a Deus já passamos dessa fase, mas sempre tem outras tempestades a caminho de nossa vida e precisamos estar preparados para enfrentá-las, né? Então, como nós estamos falando de revestimento de espelhos, eu quero aproveitar essa live e dar algumas dicas de como você pode fazer uma peça simples em mosaico moderno. Como que eu posso revestir a borda de madeira? Vamos, por exemplo, aqui eu tenho um MDF e eu quero revestir aqui. Tudo vai depender do tamanho do espelho que você vai colocar, coisas do tipo. Então, repetindo, o espelho eu colo com a mesma cola que eu vou colocar as pastilhas aqui na lateral, que é a cola branca à base de água. Então, pastilhas, às vezes eu uso o termo pastilhas, às vezes eu uso o termo tecelas. Tecelas é o que compõe o nosso mosaico. Então, nesse caso aqui, as tecelas foram azulejos, ok? Foram pedaços de azulejos. E eu vou sugerir para quem está iniciando que faça com pastilhas. Por quê? Pastilhas têm uma infinidade de cores, de modelos que facilitam muito o nosso trabalho. É só escolher. Tem a pastilha cristal, que é bem bonita, lisa, a com brilho. Tem a pastilha drops, a pastilha de porcelana, tem de todas as cores. Temos também as gemas. Então, você pode fazer a moldura, um composê, pôr nos cantos uma gema, posso misturar alguns espelhinhos. Então, é só combinar as pastilhas. Se você tem alguma arquiteta que possa conseguir o que sobra em casas, você vai perceber uma infinidade de modelos. Você pode combinar tamanhos, pastilhas maiores, pastilhas retangulares, bloquinhos de mármore, de tamanhos diferentes. Então você pode fazer, olha, tá vendo? Quadradinho, retângulo, você pode ir brincando. Daí as pessoas falam, mas
aonde eu encontro essas pastilhas de vidro? Eu não vejo isso. É porque vocês não têm o hábito de passear em lojas de materiais de construção, como eu aprendi a passear em lojas de materiais de construção depois que eu comecei a fazer mosaico. Porque em lojas você encontra uma variedade muito grande de placas, principalmente as placas cristal. Olha, essa daqui, por exemplo, olha que placa lindíssima. Tem pastilha cristal, tem uma pastilha com metal em cima. É pastilha de revestimento de cozinha, casa. Normalmente ela vem numa tela de fibra de vidro, você põe na água e tira e guarda a tela, porque a gente usa essa tela, não isso aqui. A tela a gente usa. Então, as pastilhas cristal você acha muito fácil em lojas de material de construção. E ela vem nessa tela. E tem outro tipo de pastilha, que é a pastilha de vidro mais comum, que vem em papel, ó. Então, vem em papel. Esse lado aqui, eu peguei uma que tem esses gominhos, é o lado do avesso da pastilha. Porque quando as pessoas vão pôr na casa, cola a pastilha, a placa inteira na parede, depois umedece e tira o papel. Eu não uso assim essa pastilha aqui, porque eu gosto bem de posicionar, mas se você quiser cortar uma tira assim e colar, depois umedecer e tirar o papel, também pode. Mas como eu gosto de fazer um por uma das pedrinhas, você deixa essa placa aqui de molho na água uma meia horinha, depois as pastilhas se soltam todas e você guarda. Então tem pastilhas, eu peguei essa aqui pequenininha para vocês verem, tem 2x2, tem de vários tamanhos, conforme eu mostrei para vocês. Então, uma dica que eu dou é: fale com o gerente, peça desconto para aquelas placas onde está faltando uma pastilha. Então, às vezes fica lá uma placa que está faltando umas pastilhas assim. Então, isso o pedreiro não vai usar, porque eles não colocam na parede uma por uma. Então, placas assim, com esses pequenos defeitos, você compra pela metade ou 1/3 do preço. Então, se você já pode ir na parte de ponta de estoque, que já tá barato, ou então você vai lá e olha se tem alguma com defeito, você chama o gerente e fala: olha, essas daqui estão com problema, umas estão trincadas, né? Às vezes trinca alguma das pastilhas, então essas daí para nós não tem problema, que nós vamos soltar e usar todas. Então, nós aproveitamos e fazemos uma bela economia com essas pastilhas de ponta de estoque. E a outra queixa, outras coisas que eu escuto bastante: eu não sei combinar cores. Eu digo sempre que você precisa fazer um esboço, um rascunho do que você vai fazer em função do tamanho da pastilha. Você pode até estudar na moldura e depois mandar cortar o espelho lá no seu vidraceiro. Mas com as técnicas simples você pode fazer coisas muito bonitas. E eu digo o seguinte: vamos supor que você quer dar um presente para uma pessoa e falar: eu gosto de tons de azul, eu queria um espelho com tons de azul. Então, como que eu faço para fazer essa combinação de cores que combinam com azul sem ficar feio, sem harmonia, vamos dizer assim? Eu uso o quê? O círculo cromático. Vocês já ouviram falar do círculo cromático? Aqui ele tem vários ensinamentos que a gente tem para usar o círculo cromático. Uma combinação básica, bem básica, se você gosta de azul, uma coisa que não tem erro é azul e branco, muito comum nos azulejos portugueses.
Olha, então você pode pegar uma pastilha cristal, eu estou simulando aqui que Oi, Cecília. A Cecília está me perguntando onde eu compro aquelas teselas que parecem tijolos rústicos. Se for aqueles bloquinhos aqui, eu comprei na Color Mix. Na Color Mix tem vários modelinhos, inclusive algumas maiores e tudo mais. Então, voltando aqui, então eu vou dar aqui 3 ideias de como você pode fazer uma combinação com o azul. O azul, como todas as cores, combinam. O branco é o nosso coringa no nosso vestido, como o preto também é básico. Olha, eu também poderia usar o vermelho, branco e vermelho, para quem gosta, o branco e azul. Então, é uma opção. Sempre é bom ter uma pastilhinha branca em casa, que ela é o coringa e combina com tudo. Agora, se eu quero fazer um trabalho com mais contraste, nós fazemos o quê? Nós olhamos para o nosso círculo cromático e escolhemos sempre 2 cores complementares. Cores complementares são as cores que ficam nos lados opostos do círculo cromático. Tá? O círculo cromático você pode pesquisar no Google, você vai ver vários desenhos de círculo cromático. Então, se eu quero fazer um trabalho mais forte, que chama atenção, por exemplo, você está numa sala que é toda clean e você quer pôr uma peça que dê destaque, que chama atenção. Por exemplo, eu estou falando que eu estou com azul, a minha pessoa pediu azul. Então, a cor que está no lado oposto do azul nada mais é do que o laranja. Olha, azul, laranja. Então, se eu fizer essa combinação, o círculo cromático está falando para mim que tem harmonia nessa combinação de cores e com um efeito de bastante contraste. Então, eu peguei aqui 2 pastilhas da Cristal 2x2. Ela é pigmentada, ela tem essas pintinhas aqui. Deixa eu mostrar aqui para o Facebook, para o YouTube, para o Instagram. Então, e eu colei aqui de uma forma bem simples 2 cores. Então, ali eu fiz azul e branco. Aqui eu tô usando 2 cores opostas no círculo cromático. Peguei a cor oposta ao azul, que é o laranja. Então, é uma coisa alegre. O azul é uma cor fria, o laranja é uma cor quente. Então, fica uma brincadeira simples, né? Você não precisa sair comprando todas as cores, mas você comprando assim essas cores que são opostas no círculo cromático, você pode fazer bonitas peças. E se você quer uma combinação mais suave, você pode usar 3 cores monocromáticas. O que são as cores monocromáticas? São as cores que estão numa mesma faixa do círculo. Então, todas essas tonalidades aqui de azul são monocromáticas. Então, você tem vermelho, vermelho mais claro, mais com rosinha. Então, tá tudo dentro de uma mesma cor. Então, se a pessoa quer uma coisa mais singela, um quarto de bebê, alguma coisa, você pode sim escolher pastilhas da cor, de uma cor só. Nós estamos falando de azul, eu escolhi aqui 3 tonalidades de azuis. Então, um azul um pouco mais escuro, mais claro e um azul bebê. Então, ó, fica uma coisa bem suave, bem tranquila. Aqui já é uma pastilha um pouco menor, acho que é 1,5, né? Então, eu peguei 3 tamanhos de pastilhas justamente para vocês verem, ó.
Essa aqui é um tamanho médio. E aqui é cristal. Para vocês verem as possibilidades que não param por aqui. São muitas as possibilidades que a gente tem. E eu aqui imaginei que a nossa pessoa que pediu um tom de azul, ela poderia ter pedido uma outra cor, e nós olhamos o círculo cromático e saímos combinando as peças. Ou então nós olhamos para o nosso estoque de pastilhas, o que nós temos, e vamos combinando, olhando o círculo cromático. Teve uma das nossas alunas não, das pessoas que me acompanham, me perguntaram: você falou de turquês de Rodana, tem algum vídeo que você mostra como cortar a pastilha? Então, para começar, se você usar a pastilha inteira, você não vai precisar cortar. Mas a turquês de Rodana, que é essa daqui, de qualquer marca, é muito fácil de ser utilizada. Eu vou fazer uma explicação rapidinha, atendendo o pedido. Eu esqueci o nome da seguidora que me perguntou se é muito difícil cortar com a turquês. Não, essa turquês é uma ferramenta nova. Não existia turquês de Rodanas há 20 anos atrás. Então, por isso que era tudo mais difícil, só tinha turquês reta. Agora, essa daqui é uma delícia de trabalhar. Você tem que segurar nessa parte aqui, não pega aqui que você faz mais força, você pega aqui na base da turquês e posiciona. Se eu quero dividir essa pastilha aqui em 4, eu coloco no meio, bem no meio, deixo bem retinho, ó. Então, eu tô segurando, sem fazer força, só apoiando. Vejo se tá bem alinhadinho aqui a minha rodana com esse lado e faço uma força mínima. E cortou. Percebe? Então, é muito simples, precisa treino, tá? É fácil porque você sabe. Tudo que a gente aprende, que a gente sabe, fica fácil. Mas tudo é possível de ser aprendido. Eu vou cortar mais uma vez, vai ficar um por um. Então, você tem uma pastilha 2x2, você pode ir cortando, deixando ela menorzinha. Certo? Então, é muito simples. Você pode ainda cortar mais. Eu vou deixar um triangulinho aqui. Tá? Não ficou um triangulinho. Ficou um retângulo um pouquinho menor, porque eu não posicionei direito, olha. Então, você vai cortando e vai ficando menor. O que eu quis dizer com triângulo? Aqui, eu vou pegar essa daqui e vou cortar na diagonal. E eu tenho 2 triângulos. Então, você pode trabalhar no seu espelho com as pastilhas inteiras para começar a treinar, e depois você pode brincar e fazer uma combinação de cores. Olha, pega metade verde, metade bege. Olha que bonitinho que fica. Aqui eu não colei essa aqui, mas ó. Então você vai fazendo essas brincadeiras. E depois, não se preocupe se o corte não ficar exatamente reto, porque depois com o rejunte, com a cor certa do rejunte, você dá o acabamento e une todas as peças. Estão me perguntando como se chama esse alicate. Esse alicate aqui é a turquês de Rodanas.
você vai achar em lojas especializadas de mosaico, no portal do mosaico, você vai achar, tem várias marcas, tá? Essa daqui é da marca HDR, mas tem várias marcas, as marcas mais possíveis, mas não precisa comprar várias, compra uma só e quando acaba o corte a gente solta essas rodanas, vai virando um pouquinho, porque ela só usa esse ponto de corte aqui, onde encontra as duas, que é o ponto de corte. Então eu tenho 360 graus para ir rodando. Quando esse ponto de corte ficou gasto, eu viro um pouquinho e eu tenho um alicate por muito tempo. Não é uma ferramenta que se estraga, se gasta. Agora, é uma vidia dura, é um metal duro, mas se cair no chão, quebra a rodinha. Quando eu comecei, eu deixei cair e quebrou uma rodinha. E a rodinha é o mais caro da Turquês de Rodanas. Então isso daqui é uma Turquês de Rodanas, respondendo a pergunta que me fizeram aí, como é que chama essa ferramenta? Um minutinho. Então, se diria só isso, vou cortar, vou colar na caixa, mas tem mais técnicas, tem mais coisas. Eu trabalho muito focado no acabamento da peça, na harmonia. Então eu uso muito lapidação nas minhas peças, para tirar aquelas ranhuras. Aqui, ó, nesse espelho aqui, todas as pétalas estão lapidadas para ficarem redondinha, tá? Naquela caixa que nós fizemos, que fiz uma flor grande também, eu lapidei. Eu mostrei na live para vocês que você pode, depois que você corta o azulejo ou a pastilha, você pode lixar numa lixa 120, 220, tem várias lixas de ferro de vários. O que eu faço? Eu colei aqui a lixa num pedacinho de madeira fininha, Eucatex, não sei como é que chama, Duratex, esse madeirinho aqui. Então, quando eu tô fazendo uma ou duas pecinhas, eu posso eu lixar, deixar ela redondinha no manual, uma coisa baratinha, para quem tá começando, tá experimentando o trabalho, faz com a lixa manual. Depois, você pode evoluir para o esmeril. Minhas alunas estavam perguntando sobre o esmeril ou sobre a micro-retífica. A micro-retífica tem de várias marcas, a mais famosa no Brasil é a Dremel. Quando eu comecei a fazer, meu marido já tem muitas ferramentas, ele tinha esse daqui, dessa Forte, nem sei se existe, então a minha não é uma Dremel. Essa daqui é uma micro-retífica, tem várias ponteiras. Isso daqui é uma ponteira de disco diamantado que eu uso para cortar a xícara ao meio ou o meu vasinho ao meio, tá? Então, eu posso ou usar a turquesa para fazer o corte. Se eu não quero errar, eu posso usar o disco diamantado para cortar a minha xícara em duas. Mas o assunto aqui é polimento. Então, para polir, eu troco essa ponteirinha aqui, que é um disquinho diamantado, por essas lixas, olha. São pedras porosas. Tem várias gramaturas dessas pedrinhas. Tem essa nesse formato aqui, ó, que é uma lixinha também. Você tira e vai trocando as ponteirinhas. Tem essa daqui, que é bom, também é um disquinho diamantado com uma ponteirinha de metal. Ela também é muito boa para trabalhar, fazer pequenas marcações no azulejo. Às vezes a gente quer fazer uma boquinha, alguma coisa do tipo.
Então, essa daqui é uma micro retífica. E tem o esmeril, que tem aqueles 2 rebolos grandes, que quando você compra um esmeril, naturalmente, os rebolos que vem no esmeril é para ferro, não serve para lapidar vidro, então você precisa trocar os rebolos, ter a gramatura certa. Eu ensino tudo isso no nosso curso. Então, isso são as técnicas que eu falo, técnicas variadas que você tem que aprender, tem que treinar, tem que dominar para você realmente conseguir fazer isso que eu faço e que as minhas alunas fazem, que são essas peças lindas e originais. Então, se você também quer fazer essas peças, eu recomendo que você escolha um mentor, uma pessoa com que você se identifique, alguém que já está aonde você quer chegar. E aprenda com essa pessoa, invista em aprender corretamente com a pessoa que sabe fazer e sabe ensinar. E não perca tempo com o achismo, né? Que é aquela tentativa e erro. Eu vi fazendo, vou fazer. Experimente fazer coisas simples assim, para você pegar gosto e ver que é possível. Mas tem muito mais do que simplesmente cortar e colar pedrinhas. Então, começa, sente o gosto e não pense que se não está dando muito certo, é porque você não leva jeito. Não é isso. Você está achando que sabe, mas na verdade precisa ter um começo. Todo trabalho tem por onde começar, tem o meio, tem o fim. Então, se você altera essas ordens, o resultado com certeza pode ser um pouco decepcionante. Porque eu falo sempre que são muitas as coisas que nós podemos fazer. Eu trouxe aqui para vocês o quadro que tem vários cortes diferentes, mas é um quadro que você olha e fica apaixonada, do mesmo jeito que eu fiquei quando eu terminei de retratar a minha cachorrinha, que se chamava Shirley. Então repara que tem isso é todo feito com azulejos coloridos. No fundo são pastilhas, mas toda ela foi feita com pastilhas. Então tem um corte especial nos olhinhos, para dar esse brilho aqui no olhinho, um corte especial no focinho, combinando as cores para parecer, é que no vídeo pode ser que não dê, na linguinha para fora. Então, você olha assim, quem conheceu a minha cachorrinha, ou quem já teve uma poodle, que tem aquele olhinho pidão, né? Que sempre que vê, olha, a dona tá querendo alguma coisa, um carinho, um afago. Então, essa é a minha cachorrinha. E aqui eu usei pastilhas. Eu economizo bastante com as molduras dos meus quadros. Porque se você faz um quadro desse e vai mandar fazer molduras e tudo mais em lojas que fazem molduras para telas e pinturas, tá? E você fica bem caro. Eu já respondo a sua pergunta, Mércia, um minutinho. Então aqui vocês podem reparar que todos os meus quadros, a maior parte deles tem uma moldura feita com próprias pastilhas. Essa daqui são pastilhas também, que na verdade isso daqui é uma tira de azulejo e tudo mais. A Mércia quer saber se dá para fazer quadro só com pastilhas de vidro. Dá sim, para fazer quadro com pastilhas de vidro. Você vai recortar para dar forma, começa fazendo um trabalho simples. O que vai acontecer quando você recortar as pastilhas de vidro e for usar o método direto? Aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Preencha as formas, dá certinho, mas esses gominhos aqui, que ficam no
no verso da pastilha, a hora que você corta e a hora que você vai colar uma pastilha pequena, ela fica bambinha, assim, tortinha. Então, não fica aquele trabalho liso, bonito. Então, quando eu vou trabalhar com pastilhas de vidro, para fazer um desenho, eu uso o método indireto. É outra forma de trabalhar com pastilhas para fazer desenho, para ficar plano, ficar lisinho, porque você cola as pastilhas de ponta cabeça. Então, não tem problema, porque se você olhar as pastilhas, tem umas que têm uns gominhos mais alto que o outro. Então, a hora que você corta no meio e põe assim, ela fica levemente tortinha. Mas não tem problema, se você vai caprichar, vai ficar bonito, ninguém nem vai perceber, só a hora que passar a mão que vai perceber que ela tem um pouquinho de desnize. Mas mosaico é para ser feito, para ser admirado de longe, não é para olhar de pertinho, porque é um trabalho manual e tem defeitos. Não tem defeito, tem diferenças. Impossível você cortar todas as pastilhas iguais, então pode ter uma diferença de um corte para outro, mas no todo, no conjunto, o olho não percebe, desde que você trabalhou no acabamento, trabalhou bem na cor do rejunte, e esse conjunto faz com que fique bem bonito. Então, dá sim para fazer, eu não tenho nenhum quadro aqui em cima, tá tudo lá embaixo, que eu fiz com pastilhas. Se você olhar os rios que eu postei essa semana, tem rios de golfinhos, 2 golfinhos pulando na noite no mar. Aquilo é tudo feito com pastilhas no método indireto. Então dá uma olhada no rios, onde tem os golfinhos pulando com uma lua atrás assim. Aquele trabalho é feito com pastilhas no método indireto. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu falei e com a orientação correta você poderá mergulhar de cabeça nesse hobby terapia que é incrível, conforme eu dei os testemunhos das minhas alunas no início da live. E você pode contar comigo para se reinventar fazendo peças lindas e originais em mosaico moderno, mesmo começando do zero, assim como eu comecei do zero há 5 anos atrás. E eu sempre trago uma frase filosófica para o fim das lives, para deixar vocês pensando, e hoje não poderia ser diferente. Então, o que eu queria dizer para vocês é que as oportunidades não caem do céu. Elas são construídas por você. Então, fica aqui o convite para você abraçar a oportunidade de aprender o mosaico moderno, aumentar a sua autoconfiança, ser mais feliz, da mesma forma que aconteceu com as mulheres dos testemunhos que eu li no início dessa live. Então, eu espero realmente que eu tenha conseguido inspirar vocês de uma certa forma, trazido novas ideias para o seu dia, para o seu coração. E eu vou encerrando por aqui o nosso encontro e dizendo que eu estou em todas as redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube. Basta você procurar por Denise Mosaicos. Combinado? Então, um beijão a todas vocês. Fiquem com Deus. E nós nos encontraremos de novo na live da próxima quarta-feira, às 20 horas. Um beijão e até a próxima.